Bom dia, meus amigos e amado irmão em Cristo Jesus. Essa manhã de segunda-feira, mais um dia abençoado com a presença de Deus sobre nossas vidas. Iniciamos essa semana e venho aqui trazer uma pequena mensagem para nós, no qual se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 32. Vou pegar aqui o versículo 7 e vou ler até o 10, no qual tem uma pequena reflexão para nossas vidas. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e agora lhe sacrificaram. E diz: São estes, Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma. E de ti farei uma grande nação. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem no qual muito conhecida, quando no livro de Êxodo, Deus aparece para Moisés numa uma chama de fogo, e fala com Moisés. E aí Deus vai dizer que ouviu o clamor do seu povo, no qual clamava por misericórdia, porque aquele povo era escravizado pelos egípcios, viviam trabalhando, sendo chicoteado, apanhando, sendo maltratado. E aí você vai ver que Deus desceu para poder tirar o seu povo, mas o seu povo, com grande dureza de coração, ainda tomado pela idolatria, cheio de iniquidade, tinha um homem no qual escolhido pelo próprio Deus para poder guiar aquele povo nos caminhos do Senhor, no meio do deserto, e no qual esse homem chamado Moisés continuamente estava falando com o Senhor e subia aos montes para orar. E aqui a gente vai ver que Moisés, em mais uma de suas subidas aos montes para orar e falar com o próprio Deus, o povo, após Moisés passar 40 dias e 40 noites, já não confiava mais em Deus e muito menos em Moisés, no qual chamou Arão, irmão de Moisés, e mandou fazer para eles um Deus que viesse guiar aquele povo no Egito, no qual o povo já tinha sido tirado do Egito e andava no deserto. E aí, quando Moisés andava com aquele povo no deserto, tinha, todos nós sabemos, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo para poder criar aquele povo com fogo durante a noite para criar o caminho, e a nuvem para que aquele povo não viesse morrer queimado no deserto. Mas aí o povo não se sacrificava, o povo não buscava andar em santidade diante do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, e muito menos conhecer quem era a Deus. Não é diferente por dia de hoje. Hoje muitas das pessoas falam que tem Deus, que teme a Deus. Dentro das igrejas está cheio de gente desse jeito. Diz que são crentes, diz que temos ao Senhor e até conhece a palavra do Senhor, porém não busca a santificação, não busca a obediência, não busca sacrificar ao Senhor em santidade, levantando ali o altar, consertando o seu altar que está quebrado, no qual Deus quer que a gente venha consertar o nosso altar. Deus quer que nós venhamos se santificar perante a sua presença. E aí você vai ver que todos dizem que são filhos de Deus, mas a Bíblia diz claramente que todos aqueles que andam no pecado, na idolatria, não são filhos de Deus. Aqui você vai ver que Deus vai dizer para Moisés: desce, porque o teu povo se corrompeu. E o mais importante e interessante também é que esse povo, quando a gente fala e aplica a palavra do Senhor como ela está na Bíblia, eles vão chamar a gente de santarrão, dizer que a gente somos zangados, dizer que a gente só abre a boca para poder criticar e apontar. Mas eles deviam ler Mateus não só até o versículo 3, mas deviam ler Mateus capítulo 7 até o versículo 6, que era para assim podia ser que Deus entrasse e abrisse os olhos deles e a mente deles. Porque aqui quando Deus disse: o teu povo se corrompeu, é porque o povo de Deus é aquele povo que busca santificação, andando dentro das escrituras, não sendo um ouvinte esquecido, mas sendo um ouvinte vivente e praticante da palavra de Deus. E aqui você vai ver que Deus vai destruir esse povo, mas Moisés intercede por ele.
Moisés pede a Deus, suplicando para que Deus não venha destruir aquele povo. Mas se você ver aqui no versículo 31 de novo, Moisés falando com Deus, vai dizer assim, ó: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-me o pecado, ou se não, risca-me do teu livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Tá vendo, meus irmãos? Você que hoje está dentro da igreja, mas ainda não se livrou do pecado, ainda não se converteu de verdade ao Deus Todo-Poderoso que te chamou para buscar a santificação, fica sabendo que quando ele voltar no dia do juízo, ele vai vingar a ira dele, a santidade dele sobre a tua vida, que anda desordenadamente diante da presença do Senhor. Você quer ver como vai acontecer isso? Vamos ver aqui o versículo 34, no qual ele vai dizer: vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disseste, e eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, ou seja, quando Deus voltar para buscar o seu povo, vingarei neles o meu pecado, o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Tá vendo, meus irmãos? Então, se você tá brincando de ser crente, se você tá perdido dentro da igreja, tem duas mensagenzinhas curtas para você. Deixe de brincar e procure a luz do Espírito Santo sobre a tua vida, porque Jesus, ele não é menino, ele não é homem para que venha se arrepender dos seus feitos. Pelo contrário, ele quer todo aquele que venha em sinceridade, porque esses são os verdadeiros adoradores, que Deus não só procura, mas conta com ele. Então, se você não busca a Deus em verdade e espírito, e acha que porque está dentro da igreja, sabendo que Deus é amor, vai perdoar os teus pecados sem tu se esforçar, eu vou abrir teus olhos. Deixa de se enganar. Busca a Deus em espírito e em verdade, para que quando ele volte, ele não venha a te condenar, porque a Bíblia está falando que ele vai vingar o seu pecado. Então, se você não buscar a santidade, andando, trazendo obediência e trazendo a luz do Espírito Santo na tua vida, para transmitir para o povo, para que assim possa buscar a presença de Deus, a vinda de Jesus, quando ele vier com a glória e o poder dele, a glória e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo é um fogo consumidor de pecado. Então, que todos nós viemos buscar a santificação, adorando em espírito e em verdade o Deus Todo-Poderoso. Amém. E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus. Uma semana abençoada, cheia de graça, do amor e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Que todos venham sentir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas e buscando andar em obediência. É assim que eu venho trazer essa pequena mensagem. Amém. Graças a Deus.